Me divorciei. A aliança com Deus foi quebrada. E agora, quais as consequências? Tesouro, aí olha o que Jesus fala. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não são onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. E os ladrões não furtam, nem roubam. Olha que impressionante você juntar um tesouro no céu, coisas que as pessoas não estão se preocupando. Quando você falou de um mundo materialista, é exatamente isso. Eu só me preocupo com o mundo material, eu só me preocupo com essa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero meditar com você Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Veja, levemos isso a sério, porque Jesus está dizendo, quem fizer isto, quem mortificar os olhos, vai para o céu. Quem não mortifica os olhos ou outros membros, pode ir para o inferno por causa disso. É Jesus quem está dizendo, não sou eu. Então, o casamento é indissolúvel? É. Quem é que ensinou isto? Jesus de Nazaré. Aonde? No Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São Mateus. O ensinamento de Jesus sobre o matrimónio é claríssimo, não precisa de grandes... A mulher que deixar o marido e casar com outro comete adultério. O marido que deixar a mulher e casar com outra comete adultério. Comentário de São Pedro: se essa é a condição do homem, o melhor é não se casar. Ou seja, será que os apóstolos perceberam o que é que Jesus queria dizer? Perceberam. Pronto, portanto, o matrimónio, o que é que a Igreja ensina? O que é que vocês vão encontrar no Catecismo? O matrimónio rato e consumado, ratificado no sentido consenso válido e depois consumado através do ato conjugal, é entre dois batizados. Portanto, todas estas palavras são importantes. O matrimónio rato e consumado entre dois batizados é absolutamente indissolúvel. E esse assunto é citado quase que literalmente no parágrafo 2386 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. Pode acontecer que um dos cônjuges seja a vítima inocente do divórcio declarado pela lei civil. Esse, então, não viola o preceito moral. Há uma grande diferença entre o cônjuge que sinceramente se esforçou por ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê injustamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave da sua parte, destrói um matrimônio canonicamente válido. E agora, padre, tem uma pergunta muito importante aí. Por que a igreja não permite que divorciados comunguem? Olha aqui, ela faz a pergunta é muito interessante, porque há uma restrição das pessoas divorciadas em segunda união. Vamos entender uma coisa. Primeira coisa, pode uma pessoa divorciada comungar? Pode. O que não pode, que a igreja tem restrição? Se a pessoa está divorciada e empreendeu uma nova união, e uma nova união que ainda não foi declarado o seu casamento, o primeiro casamento. Então, por exemplo, vamos entender direitinho. A pessoa separou por causa do divórcio, ela não está vivendo com ninguém, ela está divorciada, mas ela não está vivendo com ninguém, não casou de novo, não tem problema, ela pode continuar participando da missa, ela pode continuar participando da comunhão normalmente. Para ser válido o casamento, o consentimento, uma pessoa tem que ter um mínimo de noção do que é o casamento, o que é que implica o casamento, e querer, e ser livre.
E, portanto, aqui põem-se várias questões no mundo em que vivemos hoje. Às vezes as pessoas não têm muito noção do que é o casamento, do que é que implica o casamento. E depois, às vezes, não têm muita maturidade para assumir. Enfim, portanto, e depois às vezes há aqui coisas mais de outros interesses, digamos assim, não é? Às vezes uma pessoa casa por interesse, ou há ali outras coisas que podem tornar inválida o casamento, não é? Ou não quer ser fiel, ou não quer ter filhos. Isso torna inválido, torna nulo o casamento. Portanto, isto é importante, não é? Depois, dizia aqui, depois de terminar a relação conjugal através do divórcio, quer dizer, o divórcio é uma questão civil. O divórcio, no fundo, aos olhos de Deus não existe, não é? E, portanto, uma pessoa pode civilmente divorciar-se, mas aos olhos de Deus o vínculo, o que nós chamamos o vínculo matrimonial, continua a existir. O vínculo não é o amor. O amor e a liberdade dão origem ao vínculo. O vínculo é a ligação, não é? Que fica. Ou seja, eu sou desta e esta é minha. O vínculo subsiste mesmo que acabe o amor. Mas eu já não gosto dela. Pois, mas ela é a tua mulher e ele é o teu marido. E, portanto, quem quiser ir para o céu e ser santo, lutar sempre pelo seu matrimónio, se for abandonado, se não sei o quê, rezar pelo cônjuge, se as coisas se endireitarem, Deus seja louvado, se não se endireitarem, carregar com amor a cruz. Isso. Nós ouvimos no Evangelho uma pergunta que queria colocar Jesus à prova. Era uma cilada. Eles perguntaram a Jesus se o homem poderia divorciar-se da sua mulher. Jesus pergunta para eles: o que Moisés vos ordenou? Eles respondem com a Torá, que é o Pentateuco, a Bíblia judaica. Eles citam Deuteronômio 24, capítulo 1. Eles respondem para ele: olha, Moisés autorizou sim o marido despedir a mulher. Poderia dar uma carta de divórcio para ela. E Jesus então vai dizer: olha, Moisés autorizou isso por causa da dureza do vosso coração. Meus irmãos, todo casamento tem jeito. Aconteça o que acontecer, todo casamento pode ser restaurado. Só há um motivo que o casamento não ficará de pé: quando ele ou ela endurece. A igreja sempre tem uma palavra para você. A igreja é mãe. Ela sempre acolhe os seus filhos. Ela dá uma orientação. Uma coisa eu não entendo: como que as pessoas procuram a igreja até com insistência para casamento. Para casamento, de casamento, de casamento. E depois que esse casamento não vai, eles separam, cada um vai para o seu lado, toca a sua vida e não dá satisfação nenhuma para a igreja. É por isso que existe a nulidade matrimonial. Muitos casais, eles podem voltar a constituir uma família. Eles podem voltar a casar de novo na igreja, mas não todos. A igreja não tem poder de anular um sacramento. O que Deus uniu, o homem não separe. Uma vez casado, meu filho, para sempre, a aliança está ali. Padre, mas não deu certo. Jesus já falou, é adultério. Nós sabemos que o divórcio é coisa do capeta, é coisa dos homens que escutam a palavra de Deus e que não colocam em prática. Os casais parecem que não percebem o que está acontecendo. Eles não abrem o coração para Deus, até dentro da igreja. Querem fazer do seu jeito, estão sempre nas festas, nas baladas, nas bebedeiras, estão se corrompendo com as más companhias, estão ouvindo a palavra segundo o que eles querem ouvir. Casais que só fazem saques o tempo todo, nunca fazem investimento no casamento. É como uma conta no banco e você nunca coloca mais nenhum depósito. Você saca tudo que tem, vai para o cheque especial e fica sempre no vermelho. Cuidado, você tem que prestar atenção aos sinais do seu casamento. É claro que você consegue prestar atenção. Você é uma mulher que tem sabedoria, que tem discernimento. Você percebe quando sua esposa está indo longe, quando as coisas não estão indo bem. Em vez de ficar falando, brigando, gritando, reza, peça ajuda. E você, homem, também do mesmo jeito. Você sabe ler os sinais da sua esposa.
E vocês vão empurrando com a barriga, vocês não têm atitude e respeito pela família, os filhos entram também na mesma condição. Pessoas que estão fazendo saque o tempo todo, nunca fazem um investimento pela família, não fazem um retiro, não participam de uma missa com qualidade, não fazem um louvor, não leem a palavra e querem que a família seja feliz e seja uma família de que jeito? Segundo o mundo, só pode ser. Porque uma família feliz que escuta a palavra de Deus é para quem está na igreja, para quem coloca em prática. Escutar e não colocar em prática é uma família infeliz. E como o divórcio está crescendo entre nós, casais dentro e fora da igreja estão se separando, porque eles buscam a felicidade, não buscam unidade. Que sejam um, se tornam um pelo sacramento do matrimônio. Deus não está dizendo de felicidade como vocês compreendem. A felicidade é você dar a vida pelo seu cônjuge, é dar a vida pela sua família. Mas se você quer feliz, ouvindo a voz do mundo, é fazendo o que você quer, tendo horário para sair sozinho, para sair sozinha, para viajar com os amigos, com as amigas. Como uma mulher casada viaja com as amigas sem o marido, e o marido viaja sozinho sem esposa. Se fosse uma urgência, uma necessidade, tudo bem, mas para passear 10, 14, 20 dias fora de casa, isso é uma vergonha. Que os casais andem desse jeito, sem respeito, sem unidade. Não há felicidade onde não tem unidade, onde vocês vão compreender juntos o projeto de família e tomam as decisões importantes para a família de vocês. Não é a esposa que faz o que quer, não é o esposo que faz o que quer e os filhos também fazem o que querem. Isso é bicho que faz assim, que não tem raciocínio, que não tem inteligência, que abre a porta, vai para a lama. Por favor, vocês estão se perdendo, a família está se perdendo e daqui a pouco você está fora da comunhão com Deus. Ah, mas Deus me quer feliz. Deus quer feliz você na sua casa, na sua família. Você assumiu um esposo, uma esposa para cuidarem um do outro, para cuidar dos seus filhos, não é para fazer o que vocês querem, não. Mulheres empoderadas, homens empoderados, resolve o quê? O que adianta você conquistar o mundo, ter razão na sua casa, se você perde a sua família? Humildade, simplicidade, temor de Deus no coração. O que você, como esposa, faz de investimento pelo bem do seu casamento, pelo bem do seu cônjuge, dos seus filhos? O que você, como esposo, faz pelo seu casamento de investimento? Vocês têm diálogo, têm respeito, têm tempo de qualidade juntos? Vocês têm um tempo sozinhos enquanto família, enquanto casal? Ou vocês estão na balada o tempo todo, estão querendo festa o tempo todo e aceitam qualquer pessoa na casa de vocês? É claro que o marido percebe quando a esposa está indo embora, ela percebe quando ele está indo embora, mas não toma atitude, não mudam de atitude. Outro dia o esposo saiu de casa dizendo para a mulher: se você não aceitar a minha nova versão, eu vou sair de casa. Imagina a nova versão desse homem. Como que a mulher assume um homem com a nova versão segundo o mundo? Uma mulher com a nova versão segundo o mundo. Ou acorda para a vida. Se vocês vão mudar de vida, a família de vocês vai acabar e vocês vão para o inferno, sabia disso? Porque aqueles que traem Deus não são cidadãos dos céus. Trair o esposo, trair a esposa é coisa de gente à toa, de gente bandida. Como é que alguém é infiel? Se você não quer o casamento, diga a verdade então, mas acerta as contas com Deus, assuma a sua responsabilidade. Não faz essa palhaçada de adultério, de infidelidade, não, e muito menos buscando divórcio. Divórcio é coisa do diabo, não é coisa de Deus. O que Deus uniu não separa. Por que vocês agora não recomeçam, como acontece o Natal, como acontece o Ano Novo, a vida nova para você? Peça perdão. Está difícil? Peça perdão, peça ajuda. É claro que casais enfrentam dificuldades, conflitos no dia a dia, afinal de contas são duas pessoas tão diferentes, que vieram de famílias diferentes, mas que têm o mesmo projeto, o projeto de serem um. Sejam um em Cristo e com Cristo, e assim vocês serão uma família feliz. Invistam, façam investimentos grandiosos pelo bem de vocês, na família de vocês, mas investimentos que vêm pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Não é o que o mundo está dizendo para vocês, não. Acordem para a vida e salvem a família de vocês, para que vocês possam fazer sempre a vontade do Senhor. Veja bem, a igreja ela não admite o divórcio, porque uma vez que um casamento ele é válido entre batizados e consumado, ele é indissolúvel. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Jesus vai falar das pessoas que já se casaram e se divorciaram
Preste atenção, porque muita gente está nessa situação. Estão dizendo para Jesus, olha, quem se divorciar de sua mulher, dele uma... Foi dito assim, né? Quem se divorciar de sua mulher, dele certidão de divórcio. Isso está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. A lei de Moisés acabou permitindo o divórcio. Só que interessante, Jesus não aprova o divórcio. Ele volta ao que era original, ao que está lá no livro do Gênesis, a indissolubilidade do matrimônio. Agora, se todo aquele que se divorcia de sua mulher faz com que ela se torne adúltera, Jesus está falando. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Então, se você se casou com alguém que é divorciado, você está no adultério. Se você já casou uma vez e agora está numa segunda união, você está em adultério. Então você que está nessa situação, você tem que olhar essa palavra e falar, poxa, é o meu Jesus que está falando. Jesus está dizendo que eu estou em adultério. Então eu preciso mudar de vida. Então procure a igreja para procurar resolver a sua situação, por causa da palavra de Jesus. Você tem que dizer para a igreja, olha, eu ouvi Jesus me dizendo que eu estou em adultério, preciso resolver minha situação, o que faço? Mas eu quero... Não posso comungar estando em adultério, tá? Não significa que a gente vai expulsar essas pessoas da igreja, não vai amá-las, não vai acolhê-las, nada disso. Eu acho que isso que a própria igreja tem se preocupado, porque existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão vivendo nesse estado. Então tem se preocupado de acolher. Acolher é uma coisa, amar é uma coisa. Mas, como é que eu digo? Enganar é outra coisa, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Você vai para um hospital, você tem que ser bem acolhido, bem recebido. Você não pode ser enganado. Você não pode o médico dizer, não, você não tem nada não, que é isso, toma uma aspirina. E a pessoa está tendo um derrame, né? Só porque a pessoa não quer aceitar que está doente. Não tem como, né? Eu tenho que falar a verdade. Não, você está doente. Não. Filhos e filhas, mudemos, tomemos cuidado com o pecado dos olhos e o pecado do adultério. Os dois, segundo Jesus, podem nos levar para o inferno, para a condenação. E Jesus não quer isso, Ele está alertando para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê luz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.